Boa noite, meus queridos primatas, e começando esse show nesta hora, esse vídeo de muita importância, que vai deixar você de cabelo em pé. E acho que você já reparou que aqui na tela tem uma mirror, um contador que vai estar mostrando para vocês quantas pessoas foram assassinadas segundo a palavra de Deus por esse Deus judaico-cristão. Até o final da introdução deste vídeo, nós estaremos contabilizando todos os números que esse Deus ele pôde ceifar com suas próprias mãos, ou talvez usando alguns métodos não tão convencionais, mas que são descritos completamente na Bíblia, para que todas as pessoas que estão assistindo nesta hora, e você que é um cristão devotado e que diz que lê a palavra de Deus, você vai estar agora acompanhando e vai poder depois olhar com calma esses versículos. Eu quero deixar uma nota para vocês que os 20 milhões de pessoas que provavelmente morreram no dilúvio não estão sendo contabilizados neste vídeo. E também não estaremos contabilizando provavelmente as 7 bilhões de pessoas que no futuro serão ceifadas num próximo evento destruidor pelas mãos do Deus onipotente, criador do universo. Também não serão contabilizadas neste vídeo. E eu gostaria de pedir você, nesta hora, que venha pegar o seu papel e caneta, porque as informações que serão dadas, e até mesmo essa mirror, essa contabilização que nós estamos dando para você agora, é para ser analisada e estudada depois, para que não venha haver controvérsias ou que eu venha estar mentindo aqui neste canal. Quero deixar um disclaimer muito grande e importante nesta noite. Todos os assuntos que serão abordados aqui serão extraídos diretamente da palavra de Deus. E nós não estaremos usando nenhum tipo de manobra para querer diminuir, mas sim expor o verdadeiro conteúdo dessa Bíblia, que muitas das vezes não é analisada como ela deve ser. E hoje, com essas 5 vezes que Deus foi pior que o diabo na Bíblia, tentador, aquele que veio levar toda a culpa, apesar de ter sido criado por um Deus todo onisciente, todo poderoso e todo onipresente. Fique conosco, porque agora entraremos diretamente nas maldades desse Deus perverso, que entra hoje no tribunal a teu dispor, e você em casa vai poder também, sentado no banco de réus, poder julgar se esse Deus, com suas atrocidades e com sua maldade, pleno narcisismo de criar o ser humano para simplesmente o adorar. Hoje ele não tem opção e nós iremos julgar se esse Deus é culpado de todos os pecados contra a humanidade, ou melhor dizendo, todos os erros contra a humanidade. Começa. Número 5. Um casal mestiço é assassinado por um sacerdote piedoso para manter o povo de Deus puro, a linhagem pura. Bíblias abertas em Números capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 13. O justo sacerdote Finéias assassinou um casal apaixonado pelo crime de miscigenação. É justamente isso que você ouviu, e se você quiser voltar e escutar isso de novo, isso vai fazer talvez bem para você que quer completamente largar essa ideia toda da existência de um Deus benevolente, que mostra nesse versículo em Números que ele é um Deus completamente racista. E isso não sou eu que estou afirmando. A leitura desse texto comprova tudo isso, e você pode analisar esses versículos depois com muita calma. Mas logo em seguida, não perca agora o cherry on top of the cake. Isso mesmo, a cereja em cima do bolo. Esse sacerdote ele vai ser completamente imortalizado nas escrituras de Deus e louvado por Deus pelo seu ato, pelo seu assassinato. Uma coisa que eu e você, nós reprovaríamos completamente. Porque vamos ser sinceros, como que a pigmentação da pele de uma pessoa poderia mudar a genética e mudar completamente o povo de Israel que se sente tão puro? A última vez que eu ouvi uma história parecida foi um cara dizendo que queria criar um mundo de pessoas arianas, de olhos verdes e que não tivessem nenhuma falha na sua pigmentação. Parece algo familiar para você?
Nós podemos ver que nesse episódio, um homem israelita traz uma mulher midianita para viver no meio do povo de Israel. E nós já podemos imaginar os olhos de Moisés, de todo aquele povo, e mediante tudo aquilo que estava acontecendo, sabendo de contextos bíblicos, já mostrando que Deus não era muito fã dessa mixigenação, essa mistura de raças. Quando Finéias, filho do sacerdote Arão, se vê mediante essa situação toda, se sente revoltadinho e procura fazer justiça com suas próprias mãos, ele pega uma lança, sai da presença de todo mundo, entra na tenda, pega aquela lança, enfia no estômago daquela mulher e, consequentemente, ele vai e mata o seu parceiro. E depois disso, o povo, ele vai enaltecendo e agradecendo muito a Moisés pelo ato que manteve o povo de Israel completamente puro diante dos olhos de Deus. Mas mesmo sabendo que a própria Bíblia fala não matarás, não matarás o teu povo, mas ele também não era israelita, muita coisa ruim, mas ele quebrou o mandamento de Deus. Nós vamos encontrar sempre maneiras das leis serem bended, delas serem curvadas, para que Deus, no final, sempre faça o que ele deseja fazer. Mas não acredite nas minhas palavras, porque o versículo está na sua frente, para você poder olhar, meditar e chegar numa conclusão que talvez seja lógica para você. Mas leia a palavra de Deus e não se esqueça de deixar o seu comentário. Número 4. Deus aprova o massacre de um povo pacífico, completamente pacífico, para que um de suas tribos tenha um lugar para morar. Isso mesmo, que você acabou agora de escutar. A maioria dos cristãos vão pensar que Deus ele destruiu os cananeus porque eles eram imorais e um povo completamente ruim, que eles não deveriam se misturar. Mas não era muito bem assim a história, e não foi muito bem por isso. Além de serem chamados de depravados e corrompidos, a Bíblia não dá nenhum respaldo para que esse povo seja verdadeiramente mau. Eles não eram assassinos, eles não eram ladrões. Eles, na verdade, não se metiam com o povo de Israel, a não ser que o povo de Israel tentasse se meter com eles, porque eles tinham que se defender. O final dessa história nós sabemos muito bem. Eles foram rotulados como maus, ímpios, perversos e uma série de outras coisas. Isso tudo para justificar esse grande massacre que foi ordenado e permitido pelo grande Deus Todo-Poderoso. Mas você gostaria de saber realmente por que Deus ele promovia esse tipo de genocídios e massacre? Porque esses povos não queriam o adorar. E aquilo que nós falamos dos 10 mandamentos. Deus tem uma necessidade constantemente de ser adorado, ao ponto de nós considerarmos essa atitude narcisística, de um ponto, vamos até dizer, patológico, se Deus ele existisse. Porque parece louco. Toda a visão desse cara é completamente destrutiva, e isso ele faz porque ele deseja, no final do dia, unicamente ser adorado. Se você se esqueceu, o céu é o lugar que ele vai levar você, não para te levar das mazelas dessa vida, mas mais uma vez para ser adorado. Está aí porque os povos eram destruídos por Deus. Parece que na Bíblia é muito mais fácil você roubar algo de alguém, matar com todo mundo, do que simplesmente trabalhar ou depender dos seus esforços humanos. Deus sempre está guiando o povo de Israel a um lugar, a um povo, para poder tomar completamente tudo que eles têm e assim estabelecendo a sua vontade e misericórdia para o seu povo separado e escolhido. Mais uma vez, fica parecendo um cara que nós conhecemos, que queria completamente proteger o povo da Alemanha, dominando o mundo completo. Você precisa entender que a razão por que eles precisavam se estabelecer é porque eles ainda não tinham recebido a herança do povo de Israel. Então você vê que a situação do estômago ficou bem apertada para aquele povo ali. Eles precisavam de um lugar, comida, e precisavam dar continuação às suas vidas como tribo, mesmo sendo estabelecida como uma tribo escolhida por Deus. A história vai ficando terrível quando eles vão até o sacerdote perguntando se era da vontade de Deus ou que Deus viesse mostrar o que eles deveriam fazer. O sacerdote não questiona Deus. Ele simplesmente dá uma resposta direta logo após o que eles falam. E olha o que o versículo vai dizendo.
E respondeu-lhes: vão em paz, a sua viagem já tem aprovação do Senhor. Vamos para só um segundo aqui. Eles vão até o sacerdote, pedindo que o sacerdote talvez venha sacrificar, venha clamar ao Senhor, para que ele venha dar uma resposta. E o sacerdote simplesmente, de uma forma mágica, diz: o Senhor já abençoou a viagem de vocês. Se manda daqui, faz o que vocês têm que fazer. No caso, vão lá, tomam, roubam, destrói, matam. Porque ali vocês vão encontrar um povo que não vai oferecer resistência nenhuma. A Bíblia fala que quando eles chegam a Laís, encontram um povo de paz, pacíficos. E a Bíblia até menciona que este povo é um povo de segurança. Então eu gostaria que todas as pessoas que estudam a palavra de Deus pudessem responder nessa hora o porquê que eles não chegaram lá e pediram talvez para eles trabalharem juntos com aquele povo. E assim poder aumentar aquela população e sabendo que cada um poderia investir no bem-estar de cada um, no bem-estar do seu próximo, a possibilidade de viver em paz, em harmonia, de sucesso seria muito maior. Mas o que o povo de Israel decide fazer? Os otários vão perder e nós vamos pegar tudo pra gente. Quando eles chegam lá, a Bíblia fala que eles tomaram a cidade à espada e queimaram tudo. Então eu não vou falar mais nada porque eu acho que você já sabe o que isso significa. Não sobrou ninguém daquela cidade. O caos, a destruição foram tão grandes que os danitas tiveram que reconstruir a cidade e restabelecer ali um lugar para que eles pudessem viver. E isso está tudo dentro desse capítulo. E se eu estiver falando alguma mentira, eu gostaria que vocês pudessem me expor aqui agora e deixar na caixa de comentário. Mas como isso não vai ser feito, porque eu estou lendo diretamente da palavra de Deus e trazendo uma hermenêutica, uma interpretação fácil para vocês, então eu acho que isso não vai acontecer. Mas não se esqueça, leia com atenção essa passagem bíblica, porque isso pode desconstruir muitas coisas dentro de você. Número 3. Bebês são massacrados e esposas são violentadas. E vocês sabem muito bem o nome, vocês sabem muito bem a palavra. E eu não quero dizer aqui para que eu não venha ter problema de alguma pessoa enviada por Deus reportar o meu canal. Então nós vamos dizer violência sexual, porque assim fica nítido. Mas aí também não vai ter problema, porque eu vou deixar a passagem para você poder analisar em casa. Mas foi isso mesmo que você acabou de ouvir. A divindade assassina do Velho Testamento considerou toda a vida humana sem valor. Isso mesmo. Porque fazer esse tipo de ameaça para crianças que nem nasceram e que a alma foi dada por ele, tem que entender que essas pessoas que Deus odiava, foi ele mesmo que criou. As almas que estão nelas, sendo odiadas por Deus, foram dadas por ele, a não ser que alguma pessoa queira me provar ao contrário. E não me venha colocar essa desculpa do pecado, porque esse problema todo, ele poderia ter resolvido muito antes do próprio pecado ter acontecido de inúmeras maneiras. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores que vocês precisam assistir. Todos podem admitir que Deus colocou toda a sua glória melancólica acima de qualquer valor humano, não respeitando nunca o princípio de que nós somos, mesmo sendo criados por Ele. Algo inaceitável, que muitas das vezes é louvado de joelhos e lido pelas pessoas. Mas será que realmente é compreendido? Aqui nós podemos já começar a considerar esse exemplo como um dos piores exemplos que nós podemos considerar na Bíblia. Simplesmente quando nós vemos um Deus todo-poderoso fazendo ameaça contra crianças que nem nasceram e mulheres que estão grávidas porque ele permitiu. Isso não parece para mim e para você que é interromper um parto? E como nós chamamos disso? Justamente, eu não vou falar essa palavra para que eu não venha também ter problemas aqui na plataforma. Mas nós tenta prevenir que o ser humano venha a nascer, que está por toda a palavra de Deus. Eu posso citar vários versículos onde mostra que ele é o maior responsável por gravidez que são interrompidas diretamente por ele. Exato. Você acha que eu estou mentindo? Deixa na caixa, diz assim e começa de uma forma bem agressiva, mostrando muito bem o caráter desse Deus. Vejam, o dia do Senhor está chegando. Um dia cruel, um dia de cólera e feroz.
Eu, Deus Todo-Poderoso, acabarei com a arrogância dos arrogantes. Seus filhos serão despedaçados diante dos seus olhos, e suas casas serão saqueadas. E o melhor, espera aí, está por vir. Então escuta, porque eu sei que você vai querer saber que versículo é esse que eu estou falando. E suas esposas serão completamente violadas. Se não está acreditando, abra sua Bíblia comigo. Isaías 13, do versículo 9 ao versículo 16, mas eu recomendaria para todos vocês lerem o capítulo todo, para que não venha a possibilidade que as pessoas venham dizer: está fora de contexto, porque eu acho que esse capítulo deixa bem claro as intenções desse Deus maléfico. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a valência de Deus despedaçar os seus filhos diante dos seus olhos? O que isso ensina para você? Será que isso ensina o amor, a benevolência de um Deus que criou você, porque Ele te ama, mesmo você sendo um amonita, um brasileiro, um cananeu, um americano, um judeu, um israelita, um egípcio, um colombiano, um asiático, um russo? Na verdade, todos nós não somos criaturas de Deus? Porque existe essa separação, esse merecimento que é completamente inaceitável da parte de Deus para alguns povos, ou melhor dizendo, pelo seu povo. Esse Deus que diz para não matar e não roubar, diz para eles que as suas casas serão saqueadas por um Deus que diz que você vai ser culpado se você roubar. Mas não roube o povo de Israel. Roube o americano, roube o brasileiro, roube a galera da Etiópia, do continente africano, de qualquer parte do mundo. Mas não faça isso contra o povo de Israel, porque assim é pecado, correto? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, mulheres: como vocês se sentem? Mulheres cristãs e mulheres ateias, céticas, agnósticas. Como vocês se sentem tendo os piores versículos da Bíblia e tendo seus filhos nessa história macabra e horrorosa sendo propagada, escrita na palavra de Deus, sobre vocês? Deixe na caixinha de comentário se você, mulher cristã, se sente bem com esse tipo de versículo. Mas era o Velho Testamento. Mas se o Velho Testamento não for apagado, por acaso vocês cristãos têm o Novo? É possível haver um Novo sem o Velho Testamento? Porque se é, nós estamos tratando de duas religiões completamente diferentes. Número 2, e tá ficando difícil, tá ficando intragável, tá ficando insuportável, e eu peço a você que fique comigo. Você é a favor de canibalismo? Você é a favor de um Deus que explicitamente diz que você tem que comer carne humana? Por acaso, em algum ponto da história da humanidade, foi normal, foi permissível você consumir carne de um outro ser humano? Bom, na palavra de Deus nós encontramos Deus fazendo ameaças terríveis. E eu não estou brincando com você, porque hoje você vai ter acesso direto a esse tipo de passagem bíblica que assusta mais do que traz a presença do Espírito Santo para perto da gente. Você sabia que existe 9 passagens no Velho Testamento que falam diretamente do canibalismo, ameaças e diretamente desse Deus sendo a fonte e o cara que vai começar essa babaquice, essa mentira, essa coisa horrenda de consumir carne humana? Se, contudo, por acaso não me der ouvidos, olha o que Deus vai dizendo: eu, Deus, andarei contrariamente convosco. Com muito furor, eu mesmo os castigarei 7 vezes mais pelo vosso pecado. Uau! Deus, ele não vai castigar você uma vez. Ele não vai castigar você 2 vezes. Mas ele vai fazer você passar por todo tipo de castigamento, de punição, nível hard, God got you. E ele não vai te perdoar porque ele vai detonar com você. Deus diz assim, o chefe, Deus, o canibal diz assim: e comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas as comerei. Levíticos do capítulo 26, do versículo 27 ao 29, por favor, leia todo o capítulo. E também, se por acaso você encontrar uma versão que seja um pouquinho mais plausível, ou um pouquinho mais macia, é porque muitas traduções tiveram modificações.
E os versículos que eu estou dando para vocês, eles saem diretamente da Reina Valéria e da King James Version. Então, se você quer saber as coisas terríveis de uma maneira bem legal, checa dentro dessas versões que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Número 1, e para finalizar, o que eu considero uma maldade que é pior do que qualquer maldade que Satanás já cometeu, e vamos ser sinceros, ele somente matou 10 pessoas comprovadas na palavra de Deus, versus os milhões que nós sabemos que Deus fez. Isso descontando um monte de número. Você quer saber qual é o versículo? Deus destrói fetos daqueles que não adoram a Ele. Exato. Deus destrói fetos daqueles que não se prostrarem e adorarem esse Senhor. Mais uma vez, narcisista e maquiavélico. Não reconhecerás a outro Deus a não ser a mim. Você está destruída, ó Israel. Dessa vez, a ameaça não é contra os outros povos, é Deus falando para o próprio povo dele. Que nojo. O povo de Samaria deve suportar a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles cairão à espada, e eu gostaria que nessa hora você prestasse atenção no que eu vou te dizer. E eu prometo que eu não estou mentindo, isso está dentro da palavra de Deus. Então segura aí. Os seus pequeninos serão jogados contra o chão, e as suas mulheres grávidas serão rasgadas. Dá para você parar um momento para você analisar o que a gente está falando? Ah, Sérgio, mas por favor, deixe então a passagem aí, porque eu estou achando que isso não está contido na palavra de Deus. Então segura aí. O último versículo da noite se encontra em Oséias, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 16. E eu gostaria que você prometesse que lesse toda essa passagem. A passagem que eu acabei de ler para vocês, ela está na versão Reina Valéria. Nós estamos finalizando com esse último ponto que não necessita nem de explicação da minha parte. Eu acho que o versículo ele está self-explanatory. Você só precisa ler com cuidado e analisar que o diabo, comparado com esse Deus, e mais uma vez, nós provamos através da palavra de Deus que esse Deus, de bom, ele não tem nada. E que no final do dia, ele é muito pior do que o nosso companheiro, o diabo, que não fez completamente nada. Meus queridos primatas, muito obrigado pela atenção. Se o vídeo ficou longo, eu não sei, porque eu ainda vou editar. Essas são as partes finais e provavelmente já está editado porque você já está assistindo. Mas eu quero agradecer a comunidade, não esqueça de deixar o seu like. Por favor, se inscreva e fale para alguma pessoa deste canal. Nós somos sinceros, sucintos, amamos vocês e estamos crescendo, cada dia melhorando. E isso tudo, no final do dia, é para que você tenha um bom conteúdo e que você tenha algo para se distrair e ocupar sua mentezinha. Nada mais do que isso. Muito obrigado por tudo, meus queridos, amados primatas. A gente se vê semana que vem.